Amém, meus irmãos. Muito boa noite. A paz do Senhor. Estamos todos bem? Aqui em Murié fez frio também? Às vezes as pessoas perguntam assim: "Ei, lá em Murié tá quente?" Eu falo: "Não sei, cara. Agora eu tô aqui. Então não tem como eu saber." Você saiu de lá, como é que tava? Não tava fazendo frio, não. Mas quando a gente chegou lá, tava fazendo muito frio. Irmãos, bom te ver. Feliz de saber que você está aqui. Tem um monte de gente faltando. Não devem ter conseguido resistir bravamente à temperatura extracorporal. Isso realmente derruba alguns cristãos. Cada cristão cai por uma coisa, né, irmãos? Uns caem pela espada, outros pela perseguição, outro porque a igreja explode bomba, e alguns só porque faz frio. Mas a gente vai superar isso. Eu estava vendo a pastora Isabel falar aqui agora, mais um pouco, eu estava falando assim: para aí, senão vai me atrapalhar de pregar, né? Eu não vou ter o que falar depois, né, Berê? Vai me atrapalhar. E nem foi combinado. Hoje eu queria partilhar uma palavra da parte do Senhor. Já tem alguns dias já que Deus tem me conduzido, tem me incomodado para nós falarmos sobre isso. Eu costumo dizer, irmãos, que nós que já estamos há um tempinho razoável dentro da igreja, quase que não tem nada novo para nós. Amém? As coisas que a gente vai vendo, a gente já ouviu em algum momento. Só que, assim como na escola ordinária, a gente precisou ouvir algumas coisas mais de uma vez para aquilo forjar o nosso caráter, forjar o nosso ensinamento. Também é na nossa vida cristã. Nós precisamos ouvir algumas coisas mais de uma vez para a gente assimilar, para a gente guardar aquilo de uma maneira muito clara. E eu sempre gosto de criar uma figurinha, criar alguma coisa para poder marcar aquele dia, marcar aquilo que nós queríamos falar. Eu coloquei uma figurinha para a Duda. Você consegue projetar para nós, Duda? Projetou lá, irmãos? O que está escrito lá? Crentes do Job. Quem que é? Você fala assim, pessoa fulano de tal do Job. Quem tem noção do que quer dizer? Não precisa falar para mim o que é não, só quem sabe o que quer dizer. Sabe? Sim ou não, irmãos? Sim. Pois é. Pastor Vitor, é mesmo Job? Claro que não sou doido. Mas eu quis colocar aquilo de propósito, irmãos. Simplicidade diária e melhoria constante. Crentes do Job. Amém? A pastora Isabel fez um preâmbulo falando de algumas coisas que precisam estar claras no nosso coração. E quando eu digo claras no nosso coração, irmãos, de precisar estar claras no nosso coração, porque muitas vezes está claras ou estão claras na ponta dos nossos lábios. Nós cantamos como nós esperamos um dia que nós vamos ver a face do nosso amado. De fato, irmãos, a palavra do apóstolo Paulo vai dizer que hoje nós não temos uma visão exata das coisas. A gente vê meio que como por um espelho. Em parte a gente conhece, em parte a gente profetiza. A gente não tem a imagem clara. E quando ele fala que vê como que por um espelho, não é um espelho igual a gente vê o retrovisor do carro, que você vê tudo bonitinho, ou quando você olha a sua imagem no espelho da sua casa. Era um metal polido. Então você tinha uma noção do que era, mas os traços não eram muito definidos. Então ele falou assim, olha, a gente tem uma noção assim, meio vaga. A gente consegue imaginar. Então, irmãos, a gente não consegue ver a face do nosso Senhor claramente. Mas se nós nos esforçarmos, nós podemos dia a dia tendo vislumbres de como Ele é. Há muitos anos atrás, eu lembro de ter assistido um filme que chamava Demolidor, no filme. Não sei quem já teve a oportunidade de assistir. E o personagem daquele filme, que era o principal, que era o Demolidor, ele tinha sofrido um acidente como criança e ficou cego. Não enxergava nada, né? E aí, de determinado momento do filme, ele conhece uma moça, e eles começam a se envolver, e num dia, ela está na casa dele, ela falou assim, eu tenho que ir embora. Aí ele falou assim, espera mais um pouquinho. Aí, por quê? Aí ele disse assim, porque vai chover. E aí? Como é que você sabe? Eu falei assim, porque a umidade do ar caiu em tantos %. Né? Até parece que é assim, né? Mas aí tem algo que me chama a atenção. Ela falou assim, e o que isso tem a ver? O que tem a ver chover? Ele disse assim, porque cada gota, quando bate numa superfície, produz um som diferente. E na medida que aquelas gotas vão caindo no seu rosto, no seu ombro, eu consigo ter um vislumbre de quem você é. E aí no filme mostra isso, de fato, as gotinhas caindo, e na medida que ela vai batendo na pessoa, ele vai tendo uma imagem de como a pessoa é. Pastor Vitor, o que isso tem a ver com a nossa vida nesta noite? Irmãos, se nós observarmos as coisas que nós temos à nossa volta, à nossa disposição, aquilo que Deus já nos deu, nós conseguimos ter vislumbres de quem Ele é, do que Ele faz, do quanto Ele pode.
E aí, pastor Vitor, o que eu faço? Eu vou saciar a minha vontade de estar um dia com ele? Não, eu vou aumentando gradativamente esse desejo, porque quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer o nosso Senhor. E hoje eu quero partilhar, irmãos, uma palavra com você, que você já conhece, eu tenho certeza, que está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos partir desse texto para a nossa meditação. Amém? Quem já abriu a Bíblia e já conseguiu achar, pode olhar lá para a figurinha. Vai lembrando lá que você precisa ser um crente do Job. Amém, meus irmãos? Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Amém, meus irmãos? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 ao 8. Como sempre falamos, fique bem à vontade. Se você se sente melhor ficando de pé, pode ficar de pé. Se sente bem ficando sentado, também pode ficar sentado. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses, letra minúscula aí, né? Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo, entrou no deserto, caminho de um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou. Tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, ou a sua Bíblia pode estar escrita assim, com a força desta comida, ele viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe. E aí vai explicar o que é Horebe. Horebe é o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu falo que a gente, todas as vezes, pode se sentar, você que está de pé, antes de nós iniciarmos de fato a palavra, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te bendizemos nesta noite pela Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é perfeita. E quando, Senhor Deus, ela encontra no nosso coração que é imperfeito, Pai, o mais forte prevalece e a Tua palavra é mais forte. Nós oramos, Pai querido, para que nesta noite, mais uma vez, o Senhor nos torne, Pai querido, a semelhança daquilo que o Senhor é e tem em nós, no seu coração. Nós oramos, Pai querido, para que no nome de Jesus a Tua palavra seja enxertada em nós, Pai, e que nós sejamos modelados, Pai querido, para sermos exatamente aquilo que nós somos quando o Senhor olha para nós. Pai, no nome de Jesus, Pai querido e amado, nós oramos nesta noite pedindo que o Seu Santo Espírito, Pai, coloque em nós aquele toque especial que só o Senhor pode dar, Pai, fazendo com que a Tua palavra ela chegue além dos nossos ouvidos, mas vá até o profundo da nossa alma, provocando as mudanças, alterações, ajustes que são necessários, Pai. Não queremos apenas o que precisamos, melhor, não queremos apenas aquilo que nos será palatável aos nossos olhos, à nossa carne. Queremos, Pai querido, aquilo que precisamos para estarmos mais finos, mais ajustados ao Senhor e aos Teus propósitos. Se conosco, Pai. Nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Bom, esse é um texto, irmãos, muito conhecido de todos nós. Amém? O profeta Elias, a sua luta com Jezabel, né? E essa luta, ainda que emocional com Jezabel, ela só acontece depois que Elias tinha vencido uma grande peleja. Ele tinha vencido os profetas de Baal, os profetas de Azerá, no cume do Monte Carmelo. Foi realmente assim, uma vitória com V maiúsculo, assim, todo mundo ficou falando assim: uau, vocês viram o tal de Elias? Cara, uau, ele é o cara mesmo. E realmente foi uma grande vitória. Acontece que ele deixou Acabe vivo,
Acabe volta para Israel e ele conta para Jezabel o que havia acontecido. E aí quando Jezabel era mulher de Acabe, Jezabel toma conhecimento, ela se revolta, fala assim, isso não vai ficar assim não, como se fosse assim, epa, amanhã, essa hora, Elias vai estar exatamente como aqueles homens que Elias enfrentou. Como é que estavam os homens que Elias enfrentou, irmãos? Todos morridos, mortos, mortinho da Silva, como diriam os antigos, estava morto. Então Elias falou assim, cara, eu vou morrer. E o pior é que a Bíblia diz assim, jurou pelos deuses, né? Juro pelos deuses. Aí Elias, assim, deve ter alguns deuses aí. Isso porque no dia anterior todo mundo gritou que só o Senhor é Deus. Mas Elias ficou com medo. E Elias ficou com medo e fugiu, irmãos. Ele anda um dia, deixa o seu companheiro, o seu ajudante, o seu parceiro de ministério, e agora ele vai começar a sua jornada sozinho. E a Bíblia diz que ele se deita, dorme, e naquela noite ele recebe 2 visitas. Primeiro um anjo do Senhor, depois um anjo do Senhor. E a primeira vez falou assim, levante-se, coma. Tinha o quê? Um pão assado e um jarro de água. Falou assim, coma, porque sua jornada vai ser longa. Você não sabe exatamente quantos dias você vai demorar. Come aí. Ele se levantou e comeu. E aí, irmãos, como se não fosse o bastante, é um feito milagroso, algo assim sobrenatural, o anjo do Senhor lhe aparece e diz assim, olha, coma, porque a sua jornada vai ser longa, vai ter percalços, vai ser difícil. E ele se levantou e comeu. E aí, irmãos, tem um detalhe na palavra que diz assim, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. E foi até o monte Horebe, que é o monte de Deus. Então tá. Esse, irmãos, é o texto que nós lemos. Quando a gente observa que Elias, a despeito de ser um representante da profecia, como nós enxergamos na Bíblia, a respeito de Elias, ou melhor, a despeito de Elias ser a pessoa que ele foi, com a autoridade que ele teve, quando nós vamos olhar lá na frente no livro de Tiago, irmão de Jesus, ele vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias tinha medo, tinha dúvida, tinha dor de barriga, dava dor de dente, também tinha os seus, não quero mais, me mata Deus, eu não sou melhor que os meus pais, quero morrer. É o que a gente leu aqui. Então aquele mesmo homem que um dia está cheio de poder, caraca, mano, fogo descendo. Irmãos, eu não sei como em relação a você, mas imagina você olhar e falar assim, ei, rei, não vai chover em nome de Jesus. Não foi isso que ele disse, ele falou assim, sob a minha palavra não vai chover. Irmãos, que peso é esse? E Deus lá em cima, eu vi essa semana eu vi alguém comentando, eu louco Bruno, imaginando, imagina as nuvens tudo lá, vamos chover. Aí Deus falou assim, não vai chover não, está proibido de chover. Por que, Senhor? O cara lá embaixo falou que não vai chover. Imagina, irmãos, peso de Elias, assim, né? Se Elias viesse na nossa igreja, dava até uma oportunidade para ele dar uma palavra para os irmãos. Então assim, né? Poxa. Irmãos, esse era Elias. Mas era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E eu acho que às vezes, irmãos, a Bíblia faz questão de mostrar essas coisas para mostrar o quanto nós não devemos idolatrar algumas pessoas. Faz sentido para os irmãos? Não idolatra não, porque são homens como nós, pessoas que têm as mesmas dificuldades que nós. Só que alguns entendem algumas coisas primeiro que outros, e alguns permanecem naquilo que entendeu mais tempo do que outros, amém? Elias entendeu algumas coisas, a despeito de algumas pessoas que vão ficar anos na presença do Senhor e não vão entender, ou quando entenderem, não vão permanecer. Fato é que mesmo o Senhor conhecendo Elias, sabendo quem Elias era, sabendo da maneira como Elias se relacionava com ele, agora Elias fugindo de Jezabel porque está com medo, observe que Deus não repreendeu Elias porque está com medo. Deus não repreendeu Elias por estar fugindo. É como se fosse assim, Elias está fugindo. Deus não chegou, Elias acordou, Elias, para de bobiça, volta lá em frente àquela mulher. Não, eu falei isso. Já que você quer fugir, cara, fuge direito. Já que você quer caminhar pelo deserto, caminhe direito. Para onde, Senhor? Num lugar perdido? Não. Nós vamos nos encontrar lá em Horebe, o monte de Deus. Então o próprio Deus aparece para ele através de um anjo, né? E tem um anjo, depois tem um anjo, mas o Senhor aparece para ele, envia ali uma provisão para Elias, fala assim, Elias, a sua jornada vai ser longa, você já andou por esse deserto outras vezes, mas agora tem coisas diferentes, você está debaixo de uma opressão, debaixo de uma perseguição, você não pode dar mole de, vou descansar um dia a mais, porque pode ser que Jezabel te pegue, então já que você vai ter que andar sem parar, 40 dias e 40 noites, é melhor você se alimentar?
E aí a palavra diz que aparece uma provisão para Elias, ele se alimenta, acha que é o suficiente, mas o Senhor lembra que não é o suficiente, volte a se alimentar. E agora, com aquela alimentação que ele teve, ele consegue caminhar 40 dias e 40 noites. A questão, irmãos, que eu quero deixar para nós, é que havia uma dieta preparada por Deus para que fosse possível Elias caminhar num deserto até ter um encontro verdadeiro com Deus no Monte Joré. Amém? Então nós temos encontros diários com o Senhor, amém ou não amém? Mas existe uma dieta preparada pelo Senhor para nós nos alimentarmos, para que a gente consiga superar o deserto da nossa vida até o dia que a gente chega num Sinai celestial, num Horebe celestial, num monte do Senhor, na presença do nosso Deus. Como diz o salmista, quem subirá ao monte do Senhor? Irmãos, ele não está falando de subir um morro, não. Quem vai poder entrar na presença do Senhor? Aquele que é puro de coração e tem as mãos limpas. Agora, como é que eu faço para me chegar até lá? Porque Elias tinha uma jornada. Irmãos, nós temos uma jornada, amém? Irmãos, creem nisso? Nós temos o nosso deserto diário. Às vezes o seu deserto é diferente do meu. As minhas lutas são diferentes das suas. Então você não pode se sentir mais especial porque você tem algumas lutas, porque eu tenho outras. E o irmão que está do seu lado, a irmã também tem outras lutas. E cada um sabe de si, irmãos, amém? E o Espírito Santo sabe de todos. E as mesmas orientações ou os mesmos recursos que estavam disponíveis para Elias também estão disponíveis para nós. Aquele dia Elias dormiu, o anjo apareceu e falou assim: ei, levante-se e coma, porque a tua jornada será longa. Hoje nós ainda não estamos dormindo fisicamente, amém? Deixa eu dormir na sua casa. Não estamos dormindo, mas o Espírito Santo veio e falou assim: ei, se alimente, porque a jornada nesse deserto que você está é longa. É longa. E se você não se alimentar, tu vai cair no meio do deserto. Tu vai desanimar. Se você não permanecer na sua dieta, na sua alimentação, você vai cair no meio do caminho. E aí, irmãos, vamos fazer uma análise da nossa alimentação. Quem que almoçou hoje? Graças a Deus, irmãos. Olha como é que Deus é bom, tá vendo? Mas por mais que tenha sido gostoso o seu almoço, por mais que ele tenha sido nutritivo, ou não, né? Vai comer um negócio de gordura lá. Mas por mais que ele tenha sido bom, nutritivo ou não, amanhã você vai precisar se alimentar de novo. Faz sentido? E por mais que você coma muito hoje, come muito amanhã, depois de amanhã você vai precisar se alimentar de novo. De maneira tal que a comida que nós vamos trazendo para dentro de nós, ela tem um prazo de validade. Porque quando aquele prazo acaba, eu preciso me alimentar novamente para que meu corpo não pare. Meu papai já dizia assim: saco vazio não para em pé. Nem sei de onde ele tirava isso, mas ele falava isso um monte de vezes. Então, irmãos, nós precisamos nos alimentar diariamente. E aí, o que fica para nós, ou o que nós podemos tirar como ponto de partida? Se existe uma dieta preparada pelo Senhor para nós suportarmos o dia mal, suportarmos a nossa caminhada no deserto, a questão é se nós temos ou não nos alimentado da dieta que o Senhor separou para nós. Quando nós olhamos ali a nossa figurinha, crentes crentes do Job, né? Fala assim, tem que ter um Job, fala Job não tem graça, tem que falar Job. Crentes do Job. Irmãos, Job ou Job é uma palavra do inglês que significa trabalho. Job significa trabalho. Só que no contexto social, no contexto atual, quando a moça fala assim: eu sou uma garota do Job, ela é uma garota que vende o seu corpo por algumas moedas. Nesse sentido, os irmãos entenderam? Pois bem. Que é isso, pastor Vini? Então por que você está falando crentes do Job? Porque para eles, ou para elas, para esse contexto, ser do Job é ter uma vida liberal, uma vida que paga um reais aqui, pode usar e está tudo tranquilo. Ser crente do Job, irmãos, tem outro sentido. Fala assim comigo: Job. Fala para o irmão assim: seja do Job, cara. Fala aí, irmãos. Convence ele a ser do Job. O que é Job? Jejum, oração e Bíblia. Se você quer ser um crente de verdade, você precisa ser do Job. Jejum, oração e Bíblia. Essa, irmãos, é a alimentação que o Senhor separou para nós podermos ter força para caminhar 40 dias, 50 dias, 1 ano, 2 anos, 20 anos, 30 anos, até o dia que o Senhor nos chamar para subir no Horebe de Deus. E aí entra aquilo que a pastora Isabel estava falando, que
É o que eu quero tratar para nós nesta noite. Irmão, se eu perguntar quem ora, e quem jejua e quem lê a Bíblia, todo mundo vai levantar a mão, amém? A questão é com qual frequência nós temos nos alimentado desse alimento. Porque se eu me alimentar uma vez só na vida, eu não vou ter sustância para poder continuar a caminhada. E aí nós falamos de esperar ver a face do nosso Senhor um dia, e realmente nós estamos ansiosos por esse dia. Mas até esse dia chegar, eu preciso ir nutrindo, pouco a pouco, dia a dia, situação a situação, circunstância a circunstância, esse job dentro de mim. Porque, irmão, se eu não tiver nenhum vislumbre daquele dia, do encontro com Ele, de como agradá-lo, eu vou perdendo o interesse de pouco a pouco. Os irmãos já viram aqueles namoros por correspondência? Que ficaram não sei quantos anos trocando carta um com o outro pela internet e tal. Tem uns casos que a gente conhece que deu certo, a pessoa casou. Mas imagina uma pessoa que conhece o outro por correspondência e, não, nós vamos marcar o nosso encontro daqui a 2 anos. Está lá marcado, daqui a 2 anos, é o tempo da gente se conhecer. Mas ela não se corresponde com essa pessoa. Não troca palavras, não troca telefonemas, não troca cartas, não troca mensagem. Quando chegar daqui 2 anos, irmãos, vão ser 2 desconhecidos, faz sentido? Então não adianta a gente almejar um dia para encontrar com o Senhor se nós não nos relacionarmos com Ele diariamente, porque no dia que a gente chegar e falar assim, cara, eu nem te conheço, cara, nem sei quem é você, senta naquele banquinho ali, ó. Isso para não falar, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Então, irmãos, o tempo de conhecer ao Senhor é hoje, é dia a dia, pouquinho a pouquinho, porque nós precisamos buscar uma vida diária de Job. Eu coloquei ali umas figurinhas, uma pessoa andando com Jesus na rua, outra pessoa sentada fazendo lanche com Jesus, outra pessoa lavando o carro com Jesus. Isso eu não coloquei mais porque não acabei aqui, mas é para poder ilustrar o que precisa ser a nossa vida, diariamente, Job. Diariamente. A gente pergunta assim, irmãos, Jesus está presente, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quando você vai para a igreja, Jesus está presente aqui? Tá, e quando você vai sozinho para sua casa, Jesus está presente lá? Sim. Então, por que muitas vezes a reverência que nós temos nesse ambiente, ela não nos acompanha quando a gente sai desse ambiente? Porque muitas vezes o jejum que a gente faz no ambiente coletivo, o jejum que a gente faz no ambiente de propósito, de consagração da igreja, ele não nos acompanha na nossa vida diária. A vida de oração que a gente tem às vezes no ambiente de ajuntamento, ela não nos acompanha na vida diária. Ou a vida da leitura bíblica, irmãos, tem gente que lê a Bíblia uma vez na semana, e lê assim no coletivo aqui. O Job precisa nos acompanhar, porque isso vai nos aproximar do Senhor. Irmãos, uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, vai azeitar a nossa relação com o Senhor, de maneira tal que a gente vai se tornando cada vez mais íntimo. Isso vai nos aproximando dele, nós vamos conhecendo mais dele, vamos nos fazendo mais conhecidos dele. Amém? E aí, irmãos, quando a gente olha para essa situação, então eu coloquei algumas coisas para nós pensarmos. É possível, irmãos, a gente ter um relacionamento saudável com alguém sem constância? Sim ou não? Sem constância? Sem estar constante, tem jeito? Sem constância? Não tem, cara. Não tem como a gente ter um relacionamento saudável com o Senhor. Chega aí, Lucas. Lucas vai ser o meu Jesus hoje. Imagina que eu estou com meu amigo aqui. Você concorda que é normal a gente estar trocando ideia e tal? Aí estou fazendo alguma coisa, vou comprar uma pizza. E está comigo, meu amigo. Não é normal você virar para o seu amigo e falar assim, cara, você prefere catupiry ou calabresa? Não é normal quando você está com alguém, você perguntar o que ele acha? Sim ou não, irmãos? Normal, né? Agora imagina ele comigo, vou comprar uma pizza. Você gosta de quê, cara? O problema é seu, a pizza é minha, eu vou comprar de calabresa. Você ia ficar alegre ou ia ficar triste, cara? Se eu nem quiser saber a sua opinião, você ia ficar triste? Ou você ia ficar alegre? Não sabe, não estou sendo lá, você nem está sabendo. Não pode apertar muito, se fizer pressão já era, aí arrosca esse pano. Irmãos, o que eu quero trazer para nós pensarmos é que se nós afirmamos que Jesus está com a gente o tempo todo, se de fato Ele está com a gente o tempo todo, ter uma vida de comunhão diária com Ele é normal.
Eu não posso andar ao lado de Jesus em silêncio a semana inteira e falar com ele, converso contigo domingo na igreja. Se ele está comigo o tempo todo. Eu não posso deixar enfiar o pé pelas mãos o tempo todo, se ele já me entregou um instrumento para ser norte da minha vida. Porque depois eu não vou ter nem moral para falar assim, deu errado, né? Eu falei, bem feito, está lá desde segunda-feira a Bíblia lá na tua casa para tu ler, para tu acertar. Tu fez o negócio errado, agora tu vai me falar que deu errado. Irmãos, qual a pior coisa que alguém pode ouvir? Perguntei isso uma vez para os meus alunos. Qual a pior coisa que qualquer pessoa pode ouvir? Na minha ideia, era responder para ele, eu te avisei. Era isso, né? Eu te avisei. E quando eu perguntei assim, qual é a pior coisa que alguém pode ouvir? Vai lavar banheiro. Eu falei, rapaz, eu não sei que vida que você leva. Que a pior coisa que você pode ouvir na sua vida é vai lavar o banheiro. Mas ali, irmãos, eu queria falar com ele assim, a pior coisa que a gente pode ouvir de alguém, eu te avisei. Faz sentido? Eu te avisei que ia acontecer errado. Poxa, eu te alertei e você não deu ouvidos. Agora, se nós temos da parte do Senhor um alerta constante e nós não prestamos atenção nele, irmãos, a gente corre o risco de sucumbir no meio do caminho. Por mais que o anjo estava falando assim, ei cara, levanta e come, porque a tua jornada será longa. Você não sabe o que te espera nessa semana, você não sabe o que te espera nesse ano, nesse mês, levanta e come. Talvez a gente ache, irmão, que vai dar para poder comer daqui a 2 horas, daqui a 3 horas, talvez não dê. Sabe quando você está dirigindo com o carro na estrada? Aí você fala assim, vai dar para chegar, tem um pouquinho de gasolina, aí você roda e não acha posto. Não abasteceu na hora que dava, irmãos. Então nós precisamos trazer para a nossa vida a importância de andar com o tanque cheio. Parar de andar no débito, sabe? Tipo assim, só no cheirinho, só no quase acabando. Não, irmãos, nós precisamos ter um relacionamento nutrido com o Senhor. Como que a gente nutre, pastor Vitor? Jejum, oração e a palavra que é a Bíblia. Seja um crente do Job, irmãos. Aí eu coloquei algo ali na frente para nós pensarmos. Está escrito ali embaixo assim, simplicidade e melhoria. Por que simplicidade diária? Porque às vezes, irmãos, nós não fazemos algumas coisas porque nós colocamos de uma maneira muito aparamentada aquilo que tem que ser feito, né? E a Pri, minha esposa, sabe que eu sou assim para muitas coisas, né, amor? Às vezes tem que bater um prego na parede, mas eu quero encomendar um martelo para chegar da China, um segurador de prego. E aí, irmãos, a parede nem precisa mais do prego porque eu estou criando burocracia. Em algumas coisas eu sou assim de fato. Mas quando a gente fala de uma vida de oração, de leitura da palavra, de junto, pode ser simples, porque a simplicidade é diária. Se eu estou andando com meu amigo aqui, eu dei exemplo do Lucas, a gente, alguns dias atrás, estava mexendo aqui atrás na obra aqui com o Berê, e a gente está conversando e pede opinião de um, pede opinião do outro. É normal, irmãos. Quando eu vou falar com o Berê no meio de serviço assim, ô presbítero, vive o Senhor para sempre em cuja presença estou. O que Vossa Excelência acha de fazer um corte? É assim, irmão, vocês conversam com as pessoas? Não, é uma conversa normal, porque a gente está entrosado ali no dia a dia, está no meio de uma tarefa, de maneira tal que a gente vai buscar ter um relacionamento com o Senhor, que a gente não precise começar a nossa oração com Augusto Deus, pelo beneplácito da tua vontade, em cuja presença me encontro na face dessa terra, mando. Não, irmãos. É tipo a música do Oi Jesus, oi Jesus. Os irmãos estão entendendo assim? É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Esse relacionamento. E aí a gente vai observando algumas coisas na palavra. Coloquei para nós pensarmos aqui, olha só. Se eu faço pão uma vez, eu sou padeiro? Sim ou não? Não. Então se eu me relaciono com Jesus hoje, não significa que eu estou nutrindo o relacionamento. Irmãos, eu não posso ser ficante de quem quer ser meu noivo. Faz sentido? Não posso, Jesus, nós vamos ficar no sábado. Não, irmãos. Ele quer ter relacionamento íntimo conosco. Está rindo? Alice. Terrível. Irmãos, não pode. Nós não podemos ter relacionamento edificante com quem quer se casar conosco. Agora, quando é que, pastor Vitor, que eu consigo ter esse relacionamento, irmãos? Ninguém conhece alguém num dia e casa no outro. Você vai conhecendo, você vai se relacionando. Dia após dia você vai crescendo no relacionamento com o Senhor. Você vai aprofundando. E irmãos, você vai ver a palavra assim, buscar-me-eis e anunciar-te-eis coisas grandes que não
Sabes. E quando é que você não sabe? Porque você não aprendeu ainda. E não aprendeu por quê? Porque ninguém te ensinou. E não te ensinou por quê? Porque você não tem relacionamento. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Ele não tem filhos favoritos, mas Ele tem filhos dedicados. Filhos que querem chegar mais perto, querem um pouco mais. Quando Ele fala assim, a intimidade do Senhor é para qualquer um. Não, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Aqueles que querem estar mais perto, querem um pouquinho mais. Querem chegar mais para dentro. Irmãos, e está disponível, amém? Está disponível. Irmãos, eu não enxergo em nenhum lugar na palavra Jesus chamando ninguém de grudento. Você enxerga? Ai, nossa, cara grudento, cara. Não enxergo. Se você tiver disposição para poder ficar o dia inteiro dando uma cafungada em Jesus, Ele está lá disponível. A questão é que a gente às vezes não tem essa disposição, faz sentido? Se você falar assim, cara, quer saber? Vou maratonar a Bíblia aqui agora, mano. 24 horas de leitura. A gente não tem essa disposição, mas se você tiver disposição, renovando no seu físico ali, para você não entrar naquela paranoia, o Senhor vai revelando coisas que você ainda não tinha percebido. Trazendo revelação nova, gerando dentro de você um sentimento mais gostoso. Fala assim, uau, irmãos, e quanto mais você lê, mais você quer ler, faz sentido para os irmãos? Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais perto você quer estar. Agora, quanto menos eu faço, menos eu quero fazer. Esse é o problema de quando o camarada não vem na igreja num domingo, por exemplo, e se ele não se esforçar para vir no outro domingo, ou na outra reunião, aquilo vai se esfriando, daqui a pouco deixa de fazer sentido para ele. Então, irmãos, a palavra do Senhor para nós hoje é nos chamar para uma vida de simplicidade diária, de comunhão diária com o Senhor. A palavra diz assim para nós, através do apóstolo Paulo, orai sem cessar. Se ele fala para a gente orar sem cessar, irmãos, que tipo de oração é essa que não pode parar? Não é só oração de quando eu me ajoelho, é uma vida de comunhão. Eu estou andando na rua, ei Jesus, olha lá, deu mó mole, né? Vou rir não, porque o senhor é pai dele também, mas deu mole. Os irmãos entendem esse tipo de relacionamento, irmãos? Esse tipo de simplicidade, de comunhão. Assim, dei mole, né, Senhor? Puxa vida, vacilei. E às vezes, irmãos, essa sinceridade, essa simplicidade, de falar, Senhor, foi mal, vacilei mesmo, me perdoa. Ela vai ser muito mais eficaz que vai ser assim, quando eu chegar em casa, dobrar os meus joelhos, vou trazer à memória tudo de errado que eu fiz. E vou começar com o soberano Deus, amado e eterno Pai, e vou terminar, irmãos, às vezes no dia a dia já foi. Imagina, irmãos, imagina, eu estou andando com a minha esposa na rua, aí eu fiz alguma coisa que eu sei que desagradou ela, eu vou continuar andando com ela bolada, com o bico desse tamanho, nós vamos de noite, na hora que a gente for conversar, eu te peço perdão. Faz sentido não, irmãos, eu estraguei o resto do dia no relacionamento, amém? Faz um teste com o seu cônjuge lá, faz a raiva nele de manhã, vê como é que vai ser o seu almoço, seu café da tarde. Vai ser tudo ruim, irmãos, porque tu não consertou na hora que estava para consertar. Então conserta, irmão, porque Jesus está perto. O Senhor está perto. Eu não preciso esperar esse fechar. Não, domingo, quando eu for na igreja, eu peço perdão. Não, na ceia eu vou consertar. Não, cara, ele está aí do lado. Tem uma vida de Job. Leia a palavra todos os dias. Ah, não deu para ler muito. Lê nem que seja uma palavra, uai. Mas lê. Leia, irmãos. Quando a gente olha para a palavra assim, olha só. Falei de uma palavra, eu lembrei. Sabe quando a palavra diz assim para nós, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor? A palavra de conheçamos ali, conhecer é Iada, ou Iadá, né? Iada, Y-A-D-A. Essa palavra de conhecer é a mesma palavra que está lá atrás, fala assim, Adão conheceu a Eva, Eva concebeu e deu à luz um filho. Que tipo de conhecimento, irmãos, que Adão teve a Eva que gerou um filho? Os irmãos conseguem entender, não conseguem? Não conseguem? Conhecimento de intimidade. A intimidade daquele conhecimento gerou algo dentro de Eva, que cresceu até ponto de sair para o lado de fora. Amém? Os irmãos estão acompanhando o raciocínio? Então, quando a palavra fala assim, se relacione com Deus, de maneira tal que Ele gere algo dentro de você, e aquilo que Ele gere dentro de você vai crescendo até chegar uma hora que você costuma passar para as pessoas, começa a passar para as pessoas que estão à sua volta. Os irmãos estão compreendendo? É isso que o Senhor quer gerar em nós, irmãos. E quando eu falo de ser uma simplicidade diária, é porque não tem uma fórmula, não tem uma regra, não tem um jeito correto de ser, seja simples. E por que é melhoria contínua? Porque um dia eu vou falar meu pai, outro dia eu vou falar assim, meu pai. Um dia eu vou falar Espírito,
dia eu vou falar espírito. Um dia eu sou neném e falo assim, dá cocoto, sabe? Mas depois eu vou melhorar, falo assim, me dá biscoito, creme cracker, com patê de presunto. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Quando uma criança chega para mim e fala assim, cocoto, mãe, a mãe sabe o que a criança quer, sim ou não? Então se você chegar para Deus e falar tudo errado, ele fala assim, eu sei o que você quer, mas ele não quer que você fale cocoto pro resto da vida. Ele quer que você amadureça, que você tenha capacidade, fala assim, pai, eu quero biscoito, pode pegar lá no pote da cozinha, e traz para o seu irmão, porque ele ainda não aprendeu a pegar. Então esse relacionamento, irmãos, que o Senhor quer que nós desenvolvamos com Ele, dia após dia, na leitura da palavra. Irmãos, como é bom você ler uma história que você já leu 50 vezes e fala assim, não tinha percebido isso. E os seus olhos se enchem de lágrimas e você fala assim, cara, como é que Deus é bom, como Deus é pontual. Você está descobrindo coisas novas porque você quer melhorar de forma contínua. Quando a gente coloca ali, uma pessoa conversando com Jesus andando na rua, a outra está lanchando, está conversando com Jesus, eu estou lavando o carro do meu carro, eu estou conversando com Jesus, vou soltar pipa, eu estou conversando com Jesus, eu vou cantar um louvor, e aí, o que você acha desse louvor? Esse louvor é meio esquisito, né, Jesus? Ele nem está falando do Senhor, vamos cantar isso mais não. Então, irmãos, esse é relacionamento que o Senhor quer ter conosco. E eu queria citar 2 textos para nós caminharmos para o final aqui, eu acho. A gente fala, irmãos, de uma vida simples, e a gente não percebe o quão simples ela pode ser no nosso relacionamento com o Senhor. Um dia, Josué e os seus liderados dominando tudo, realmente ficando conhecido porque eles estavam desenvolvendo a sua capacidade de guerrear. Israel estava se tornando desconhecido das outras nações, as nações estavam ficando com medo. Já tinha vencido Jericó, tinha vencido Ai, todo mundo falou assim, caraca, esses caras estão chegando, eles vão passar o rodo em todo mundo. Aí a Bíblia diz que um certo povo da cidade de Gibeão, ou Gibeonitas, eles resolvem enganar a Josué. Você quer saber? Imagina que eles estão aqui, São Gotardo. Aí, Josué ali no João 23, assim, cara, esses caras daqui a pouco eles vão chegar no São Gotardo e vão matar a gente. Mas e se a gente pegar umas roupas velhas, assim, maltrapilha, bolo feio, e falar assim, rapaz, a gente está vindo lá de Marataízes, longe demais. Então, o bolo estava fresquinho quando a gente saiu de casa. Mentira, irmão, só subiu o morro aqui e desceu do outro lado. Compraram um monte de roupa tudo rasgada aqui, estava nova a nossa roupa, aí, faz espaço para a gente. E a Bíblia diz que os líderes de Israel não consultaram o Senhor e fizeram aliança com eles. Irmãos, a aliança que eles fizeram errada foi arrastada até lá na frente. Saul matou os gibeonitas e Deus cobrou isso de Davi. Uma aliança que foi feita sem consultar o Senhor. Quantas decisões, irmãos, nós tomamos sem consultar o Senhor porque a gente acha burocrático? Alguém te faz uma proposta, você está no meio do dia e fala assim, cara, não dá para consultar o Senhor aqui agora, se fosse de noite, se fosse amanhã, no meu devocional, no final da noite, eu ia consultar o Senhor. E o Senhor ali do outro lado, é só perguntar, filho. É só perguntar. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, fala de orar sem cessar, orar é aquilo que vai nos exigir menos estrutura, amém? No sentido de que, para você ler a Bíblia, você tem que ter a Bíblia. Às vezes, para você começar a jejuar, dependendo do contexto, dependendo de quem você tiver envolvido, você tem que avisar alguém. Não, bem, não faz almoço para mim hoje não. Meu jejum é o jejum de Daniel, meu jejum não é um jejum total, é um jejum parcial. Dependendo, você vai precisar de uma estrutura. Agora, para você orar, irmãos, orar é falar com Deus. Então a gente tem gibeonitas que entrou pelo cano, Josué que entrou pelo cano com os gibeonitas, porque não consultou o Senhor. Agora tem um outro texto que é tão lindo, mas tão lindo que eu não quero nem citar, eu quero ler com os irmãos. Abre comigo. Livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, irmãos, está antes de Esther. Esther está antes de Jó e Jó está antes de Salmos. Então, se chegar em Salmos, aí é só dar uma marcha ré que rapidinho você acha. Amém? Neemias, capítulo 2, verso 1 a 4. Diz assim, pode ler? No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? Pausa aqui antes da gente ver o verso 4.
Os irmãos sabem por que Neemias estava triste aqui? Os irmãos conhecem a história? Neemias tinha recebido o diagnóstico de que Jerusalém estava destruída. Capítulo 1. Então ele coloca no coração o desejo de reconstruir a cidade. Ele não quer que a cidade de Jerusalém fique acabada. Ele jejua, ora ao Senhor, coloca diante de Deus essa causa. Senhor, levante alguém, Deus, manda uma provisão para a gente resolver a cidade de Jerusalém. O coração de Neemias quer fazer o que, irmãos? Consertar Jerusalém, amém? E agora ele está diante do rei, e o rei olha para ele e fala assim: Neemias, o que está acontecendo, cara? Por que você está triste? Você não está doente? Ah, rei, como é que eu não ia estar doente? Porque a cidade dos meus pais está toda destruída. Aí olha como é que começa o verso 4. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Irmão, tá óbvio, não tá ou não tá? Sim ou não, irmão? Tá óbvio. Você concorda comigo que estava claro para Neemias o que ele precisava? Que Neemias já sabia o que queria, porque já estava orando? Sim ou não, irmãos? Aí Neemias podia falar assim: eu quero isso. Estava resolvido, irmãos. Mas olha como é que ele responde. Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Em algumas versões vai estar escrito assim: orei rapidamente. Tem alguma que está escrito orei rapidamente aí? Algumas versões vai estar escrito assim: então orei rapidamente. Agora é interessante, onde é que o rei estava, irmãos? Onde é que o rei estava? Na frente de Neemias. Neemias, o que você quer? Antes dele falar eu quero isso, ele falou assim: eu orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Irmãos, ele não pediu, peraí. Ó Deus Todo-Poderoso. Não, irmãos. Os irmãos compreendem? Esse orei ao Deus, quanto tempo demorou essa oração, irmãos? Que tipo de oração foi essa que Neemias fez que, rei, espera aí, vou jejuar e orar 3 dias e 3 noites, daqui a pouco eu volto para te falar. Não, orei e respondi ao rei, porque ele sabia que aquele que ouviria a oração não estava longe, estava do lado, estava participando da conversa. É como se eu estivesse com meu amigo Lucas aí, vamos pedir uma pizza, e a mulher da pizzaria falou assim: que pizza que você quer? Você quer de que, cara? Catupiry. Eu consulto quem está perto de mim assim, sem criar burocracia, irmãos. Deixa eu dizer algo para você, para nós encerrarmos. A gente fala, irmãos, de ter uma vida de simplicidade. A vida de simplicidade está disponível para todos. Só que nem todos estão disponíveis para uma vida de simplicidade com Deus. A simplicidade é só para quem é íntimo. Como assim simplicidade só para quem é íntimo? Irmãos, se você está com uma casca de feijão no seu dente, se você está nessa dúvida, você pergunta para uma pessoa que você nunca viu, vou chamar um amigo seu, uma pessoa que, meu bem, olha aqui, chavadinho, assim funciona? Se você está com suspeita que sua blusa está furada aqui atrás, dá uma olhadinha de chavadinho, cara, não é assim que funciona, irmãos? Coisas simples funcionam para quem tem intimidade. E se você tem intimidade com o Senhor, você pode perguntar ao Senhor: você acha que essa calça aqui está legal? Você acha que essa saia está bonita? Senhor, você acha que eu devia vestir esse tipo de roupa? Porque são tipo de perguntas, irmãos, que você não faz para quem você não tem intimidade. Você só faz para quem é próximo de você. Então, quanto mais intimidade nós tivermos com o Senhor, uma vida mais simples a gente vai poder levar com Ele. Talvez, irmãos, se Tomé não tivesse a intimidade que ele tinha com o Senhor, talvez ele não tinha coragem de falar assim: deixa eu botar o dedo aí. Tem perguntas que, se nós tivermos a oportunidade de perguntar para uma autoridade da nossa cidade, a gente vai ficar com vergonha, porque a pergunta parece muito óbvia, parece boba. Acontece com os irmãos? Nós não perguntar isso não, né? Poxa, a pessoa está lá, né? Difícil. Mas se você tem intimidade com alguém, você pergunta. E não tem pergunta boba para quem tem intimidade. Então, irmãos, é para esse lugar que o Senhor quer nos conduzir. Eu quero fazer uma última pergunta para nós pensarmos. Quando a gente assistia o desenho animado antigamente do Popeye, os irmãos lembram do Popeye? O que dava força para o Popeye, irmãos? É o quê? Não. Vou botar de novo. O que dava força para o Popeye? O que dava força para o Popeye, irmãos? Tem certeza, pastor Jair? É que é? Irmãos, o que dava força para o Popeye era comer aquilo que tinha a força que ele precisava. Coincidentemente era o espinafre. Porque, irmãos, se o que desse força para ele fosse
os feijões, ele podia empanturrar de espinafre que não ia adiantar nada. Se o que desse fosse para ele fosse lasanha, ele podia comer feijoada que não ia adiantar nada. Aí eu te pergunto, o que dá força para você? Talvez, irmãos, a gente fale assim, eu estou me alimentando, eu estou me enchendo todo dia. Mas é o que te dá força? É o que vai te dar sustento para a caminhada que está te esperando? Então, irmãos, nós precisamos lançar os nossos olhos sobre uma vida de Job, de jejum, oração e contato com a palavra. Amém? Você pode ficar de pé nessa noite para nós orarmos juntos? Queria que você repetisse assim para o irmão que está do seu lado para ficar bem forte. Coma Job. Job, irmão, Job. Job com café. Fala com ele aí. Vai, irmão, Job com café. Como assim, pastor Vitor, com café? Quando a gente vê no Antigo Testamento a palavra dizendo assim, olha, você vai amar o Senhor seu Deus de todo o teu, de toda a tua, a alma e de todas as tuas, CAF, né? Não, atrás não. Quando a gente olha no Novo Testamento, Jesus repetindo, você vai amar o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu. Então, irmãos, tenha jejum, coração, alma, força e entendimento. Ore, coração, alma, força e entendimento. Vai ler a palavra? Coração, alma, força e entendimento. Porque, irmãos, tudo que você faz com entendimento, você solidifica. Se faz sentido, você consegue melhorar. Se não faz sentido, não prospera. Por isso tem gente que tem dificuldade de entender que ele precisa voltar aqui semana que vem. Não é, irmãos, porque tem um místico que eu tenho que estar na igreja. Não, porque se você entender que aqui é só um dia de você reafirmar a aliança que você tem com Deus, que você anda todos os dias, você não vai à casa do Senhor, você vem à casa com o Senhor. Amém? Feche os seus olhos.